Olá, pessoal, estamos aqui para mais um encontro, meio da nossa trilha de geologia. Espero que estejam gostando bastante. Se estiver, já curta, compartilha, comente, faça esse canal crescer, faça esses vídeos chegar àqueles estudantes que precisam dessas informações para serem os melhores técnicos do mundo. E hoje o que eu vou trazer para vocês aqui, ó, é quase que um meia-culpa, porque muitas vezes eu ensinei errado. Por que eu ensinei errado? Porque eu aprendi errado, não é porque eu sou burro, não, eu aprendi errado e fui perpetuando esse mito, essa mentira que é contada nas escolas aí, dizendo que o petróleo vem dos dinossauros. Não é bem assim. Ele não vem dos dinossauros. O petróleo não tem origem nos dinossauros. Então, a ideia que sempre foi passada é que os dinossauros morreram, foram soterrados e com o tempo viraram petróleo. E aí eu digo para vocês, do ponto de vista geológico, biológico e geoquímico, isso não se sustenta. Por que não se sustenta? É um mito. Aí nós vamos quebrar esse mito aqui por três razões centrais. Primeiro, origem biológica equivocada. Segundo, escala temporal incompatível. E o terceiro, ambiente deposicional errado. Então, vamos desmontar esse mito e entender realmente de onde veio o petróleo. Então, ele tem origem orgânica? Sim, isso aí é verdade. O petróleo tem origem orgânica, mas não de grandes animais. Ele tem origem orgânica, isso é consenso científico, porém, a matéria orgânica responsável é composta principalmente por fitoplâncton, são algas microscópicas, zooplâncton, cianobactérias, micro-organismos marinhos e lacustres, ou seja, vida microscópica, e não megafauna. Então, esses organismos viviam em ambientes aquáticos, tinham alta produtividade biológica, produziam grande quantidade de matéria orgânica rica em carbono e hidrogênio. Já os dinossauros eram terrestres, em sua maioria, pouco numerosos comparados ao plâncton, constituído por tecidos que não geram querogênio de forma significativa. Querogênio? Que isso? Nunca vi falar disso. O que é o querogênio? Então, o papel fundamental do ambiente deposicional e onde o petróleo começa a nascer. Vamos entender. Ele não nasce no poço, ele nasce na rocha. Quando falamos em petróleo, muita gente imagina um líquido escuro acumulado no subsolo. O petróleo não nasce líquido. Antes de ser óleo e gás, ele é matéria orgânica sólida, presa na rocha. E essa matéria orgânica tem o nome de querogênio. Sem querogênio não existe petróleo, existe apenas sedimento. E o que é o querogênio? É a fração orgânica insolúvel presente em rochas sedimentares, principalmente folhelos. Ele se forma a partir de restos microscópicos de algas, plâncton e matéria vegetal preservados em ambientes pobres em oxigênio. E aqui estão os pontos-chave. Querogênio não é petróleo, não é gás, não é betume, é potencial energético armazenado na rocha. Querogênio só se preserva quando três condições ocorrem juntas: alta produtividade orgânica, ambiente anóxico, ou seja, pouco oxigênio, e rápido soterramento sedimentar. Os ambientes típicos para isso são mares restritos, lagos profundos, bacias sedimentares calmas. Sem essas condições, a matéria orgânica se oxida e desaparece. E o petróleo surge quando o querogênio é submetido a temperatura, pressão e tempo. Resumindo esse processo: soterramento progressivo, aumento de temperatura, quebra das macromoléculas orgânicas. E agora nós vamos ver a janela do petróleo: 60 a 120 graus Celsius, geração de óleo. E a janela do gás: 120 graus ou mais,
você tem a geração de gás. Petróleo não aparece, ele é gerado dentro da rocha-mãe. E quais são os tipos de querogênio e o que eles geram? Então, vamos entender aqui a conexão direta com a exploração. Tipo 1, algas lacustres, alto potencial para óleo. Plâncton marinho, óleo mais gás. Vegetais terrestres, predominância de gás. Material oxidado, sem interesse econômico. Então, você está entendendo agora por que nem toda rocha orgânica gera petróleo. E o querogênio do sistema petrolífero, como é que é? Ele responde à pergunta central da geologia do petróleo. Existe petróleo possível aqui? Aí ele controla potencial gerador da bacia, tipo de hidrocarboneto, volume gerado, viabilidade exploratória. Sem o querogênio adequado, armadilha não adianta, reservatório não adianta e poço não produz. Tudo começa na rocha geradora. O querogênio, o verdadeiro embrião do petróleo, a matéria orgânica soterrada, sofre diagênese, baixas temperaturas, catagênese de 60 a 120 graus, metagênese, gás seco em temperaturas mais altas. Durante esse processo, forma-se o querogênio, que é material orgânico sólido, insolúvel, rico em carbono, precursor direto do petróleo e do gás natural. Dinossauros não formam querogênio relevante. Os ossos formam fosfatos e carbonatos. Os tecidos degradam-se rapidamente e a quantidade é irrelevante em escala geológica. E você já entendeu aí, você que está acompanhando essa trilha, já viu o tempo profundo e sabe que a escala geológica ela é muito diferente do tempo que estamos acostumados a ele. E a janela do petróleo e o tempo geológico são escala de milhões de anos. O petróleo não forma porque algo morreu, mas porque houve produção massiva de matéria orgânica microscópica, houve soterramento rápido, houve tempo geológico suficiente. Nós estamos falando aqui de dezenas a centenas de milhões de anos, condições térmicas muito específicas, que é a janela do petróleo. Muitos dinossauros viveram no Mesozoico, mas a maioria das grandes províncias petrolíferas vem de algas marinhas do Paleozoico e uma parte do Mesozoico. Então, não há correlação direta entre fósseis de dinossauros e reservatórios petrolíferos. E as evidências geoquímicas, e aqui está o golpe final nesse mito aí para acabar de vez com ele. A geoquímica do petróleo é clara. Biomarcadores, opanos e esteranos, indicam algas, plâncton e bactérias. Isótopos de carbono são compatíveis com fotossíntese de organismos aquáticos. Não há assinatura bioquímica de vertebrados terrestres. Se o petróleo viesse de dinossauro, veríamos isso quimicamente, e não é o que nós vemos. Então, de onde veio essa confusão toda? Ah, por que, Carlão? Você ensinou errado esse tempo todo aí? Tá? É burra? Não, não sou. Eu fui mal informado. Por isso que eu falo com vocês, conhecimento é poder. Quem tem o conhecimento, ele consegue melhores condições de vida, consegue melhores condições de trabalho, e a gente tem que estar sempre buscando conhecimento para não ficar repetindo erros do passado. E os três fatores principais são ditatização excessiva, coisas vivas viram petróleo, simplificação grosseira, fascínio popular por dinossauros, são grandes, chamativos e fáceis de imaginar. E realmente é. É muito mais fácil eu imaginar um dinossauro do que um plâncton, uma microbactéria. Desconhecimento da escala microscópica e temporal da geologia, por isso que é importante essa trilha que nós estamos, o caminho que nós estamos percorrendo aí,
Tá? Estamos na metade dele. Sigam, comentem, compartilhem. A Terra não trabalha com eventos isolados, mas com processos contínuos e massivos. Já vimos isso aí da aula 1 até a aula 5. O petróleo é energia acumulada ao longo de milhões de anos, mas essa energia não nasce líquida, nasce sólida, discreta, invisível aos olhos. Querogênio é a memória orgânica da Terra guardada na rocha. Compreender o querogênio é compreender por que algumas bacias produzem e outras, mesmo profundas, nunca produzirão. Na geologia do petróleo, o futuro energético começa na leitura correta do passado. O petróleo não é cemitério dos dinossauros, é legado químico de oceanos vivos, microscópicos e anóxicos, transformado lentamente pela pressão, pelo calor e pelo tempo. Chegamos ao final dessa aula. Espero com isso ter acabado de vez com o mito de que dinossauro virou petróleo. Esquece isso. E vamos em frente. Nós temos ainda mais 6 aulas nessa trilha, onde nós vamos trazer conhecimento importante para você que quer ser um técnico diferenciado. Então, sigam a nossa trilha aí e nos encontramos em breve numa próxima aula.